A história de hoje nos leva a 1859 e acompanha Sarafina Drake, uma jovem negra escravizada cuja beleza se tornou uma maldição. A patroa não suportava a atenção que Sarafina atraía, e o que ela fez em seguida foi de uma crueldade extrema. Ela a manteve acorrentada e escondida por 10 longos anos. Esta é uma história difícil e intensa, então respire fundo, pare um instante e ouça com atenção. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e escrever nos comentários de qual cidade e país você está ouvindo. Sua participação ajuda a manter essas histórias na memória, em vez de deixá-las esquecidas. Vamos começar. Na primavera de 1859, em uma pequena cabana atrás da plantação Whitmore, no condado de Warren, Mississippi, nasceu uma menina com olhos da cor de âmbar e pele que parecia brilhar mesmo à luz fraca de velas. Sua mãe, uma escrava do campo chamada Ruth, olhou para sua filha recém-nascida e sentiu algo que raramente havia experimentado em seus 32 anos de escravidão. Ela sentiu medo, não o medo comum do chicote do capataz ou da ira do senhor. Era um tipo diferente de terror. Ruth compreendeu, com o instinto que só uma mãe pode ter, que a extraordinária beleza de sua filha se tornaria ou sua salvação ou sua destruição. Ela deu à criança o nome de Sarafina, em homenagem à mais alta ordem de anjos. Era um nome que ela ouvirá a dona da plantação ler em voz alta, retirado de um livro de poesia religiosa, anos antes. Ruth não sabia ler nem escrever, mas nunca se esqueceu daquela palavra. Sarafina, os ardentes, os anjos mais próximos de Deus. Naquela primeira noite, ela sussurrou isso no ouvido da filha, rezando para que talvez o céu pudesse proteger o que ela sabia que não podia. A plantação de Whitmore estendia-se por 1.800 acres de algumas das terras mais férteis para o cultivo de algodão no delta do Mississippi. A casa principal ficava em uma suave elevação com vista para os campos, uma mansão de 2 andares em estilo neoclássico grego com colunas brancas e amplas varandas que pareciam zombar do sofrimento que tornou possível sua grandeza. Em 1859, a plantação abrigava 147 pessoas escravizadas e produzia quase 500 fardos de algodão por ano, tornando a família Whitmore uma das mais ricas da região. O dono da casa era o coronel James Whitmore, um homem de 63 anos com reputação de administrar o que ele chamava de operação rigorosa. Ele raramente visitava pessoalmente as senzalas, deixando a administração diária a cargo de seus capatazes e de sua esposa. James Whitmore passou a maior parte do seu tempo em Vicksburgo, dedicando-se a assuntos comerciais e reuniões políticas. Ele cumpriu 2 mandatos na Assembleia Legislativa do Estado do Mississippi e se considerava um cavalheiro da mais alta ordem. Ele possuía seres humanos com a mesma naturalidade com que possuía cavalos ou móveis, sem jamais questionar a moralidade da instituição que o enriquecera. Mas o verdadeiro poder da família Whitmore não residia no coronel, mas sim em sua esposa, Helena. Ela tinha 41 anos em 1859. Uma mulher que outrora fora considerada a debutante mais bela da sociedade de Natchez. O tempo e a decepção endureceram seu semblante e envenenaram seu coração. Ela dera ao marido 3 filhos, todos os quais sobreviveram até a idade adulta, e ela considerava isso sua maior conquista. Mas Helena Whitmore vivia com uma amargura secreta que influenciava tudo o que ela fazia. Ela sabia que sua beleza estava desaparecendo. Ela via isso no espelho todas as manhãs, nas linhas finas ao redor dos olhos e no leve afrouxamento da mandíbula, e não conseguia suportar. Helena governava os escravos domésticos com mão de ferro. Ela supervisionava pessoalmente os empregados domésticos, as cozinheiras, as Terezas e as amas de leite. Nada escapava à sua atenção. Ela se orgulhava de manter o que chamava de ordem adequada, o que significava a submissão completa de todas as pessoas escravizadas que trabalhavam em sua casa. Os escravos do campo respondiam aos capatazes. Os escravos domésticos respondiam a Helena. E Helena não respondeu a ninguém. Durante os primeiros 7 anos de sua vida, Sarafina viveu em relativo anonimato.
Ela ficou com a mãe na pequena cabana atrás da casa principal, onde Ruth trabalhava como faxineira. O trabalho era brutal. Ruth passava 14 horas por dia lavando, fervendo e passando as roupas e os lençóis finos da família Whitmore. Suas mãos ficaram permanentemente marcadas pela mentira, pelo sabão e pela água fervente. Mas ela manteve a filha por perto, ensinando-a a ficar quieta, a permanecer invisível e a sobreviver. Sarafina aprendeu bem essas lições. Ela ajudava a mãe a carregar água do poço e a separar a roupa suja. Ela aprendeu a dobrar os lençóis com tanta perfeição que não restava uma única ruga. Ela aprendeu a andar em silêncio, a falar apenas quando lhe dirigissem a palavra e a nunca olhar uma pessoa branca diretamente nos olhos. Essas eram as regras de sobrevivência que toda criança escravizada absorvia antes mesmo de poder entender seu significado. Mas havia uma coisa que Ruth não conseguia ensinar à filha e a esconder. Ela não conseguia diminuir a luz que parecia irradiar do rosto de Sarafina. Quando a menina completou 7 anos, sua beleza já era impossível de ignorar. Seus olhos âmbar pareciam mudar de cor com a luz, passando de um dourado profundo para um castanho-mel. Seus traços eram perfeitamente simétricos, quase de forma antinatural, com maçãs do rosto altas e um queixo delicado. Sua pele era impecável, de um castanho profundo que parecia reter calor mesmo no clima mais frio. E quando ela sorria, o que raramente fazia, o efeito era quase surpreendente. Os outros escravizados perceberam primeiro. Eles cochichavam entre si, alguns em admiração e outros em tom de advertência. A velha Bessie, que trabalhava na cozinha e dizia ter o dom da visão, disse a Ruth para manter aquela criança escondida. Esse tipo de beleza só traz problemas, disse ela. Ou os homens vão desejá-la, ou as mulheres vão odiá-la. De qualquer forma, isso termina em sangue. Ruth tentou. Ela manteve Sarafina em sua cabine o máximo possível. Ela vestiu a menina com as roupas mais simples e sem forma que conseguiu encontrar. Ela esfregou terra no rosto e manteve o cabelo bem preso sob um pano áspero. Mas a beleza de Sarafinas não podia ser ocultada, assim como o sol não podia ser escondido atrás de um lenço. Isso transparecia em tudo. O dia que mudou tudo chegou em setembro de 1859. O calor do verão finalmente havia diminuído e Helena Whitmore decidiu percorrer as áreas de serviço doméstico para realizar uma de suas inspeções. Ela fazia isso periodicamente, aparecendo sem aviso prévio para criticar o trabalho dos escravizados e lembrá-los de seu lugar. Naquela tarde em particular, ela passou pela lavanderia justamente quando Sarafina saiu da cabine carregando uma cesta de roupas de cama dobradas. A menina não viu a patroa se aproximando. Ela estava concentrada em equilibrar a cesta pesada, tentando não deixar cair nenhuma das folhas cuidadosamente passadas. O pano escorregou de sua cabeça e seus cabelos, que Ruth tentará manter escondidos, caíram em suaves ondas ao redor de seu rosto. O sol da tarde a alcançou no ângulo perfeito, iluminando seus traços com uma luz dourada. Helena Whitmore parou de andar. Ela permaneceu completamente imóvel por vários segundos, encarando a criança com uma expressão que as testemunhas mais tarde teriam dificuldade em descrever. Não era raiva, não exatamente. Era algo mais profundo e perigoso. Era o olhar de uma mulher confrontando algo que não conseguia aceitar. Ruth viu a patroa e sentiu o sangue gelar. Ela largou a camisa que estava tocando e correu em direção à filha, mas era tarde demais. Helena já tinha visto. E o que Helena viu, ela jamais poderia esquecer. Naquela noite, Helena ficou acordada em sua cama com dossel, olhando fixamente para o teto enquanto seu marido roncava ao seu lado. Ela não conseguia parar de pensar na escrava. Ela não conseguia parar de comparar. Quando ela fechou os olhos, viu aquelas íris âmbar e aquela pele perfeita, e sentiu uma raiva crescendo dentro de si, que assustou até a si mesma. Como ousam esta criança, esta propriedade, possuir o que Helena estava perdendo?
Como ela se atreve a existir? Pela manhã, Helena já havia tomado sua decisão. Ela dizia para si mesma que era uma questão de disciplina. Ela dizia para si mesma que era uma questão de manter a ordem. Ela disse a si mesma que a garota tinha sido insolente, que não havia demonstrado o devido respeito e que a olhara com desafio. Nada disso era verdade. Mas Helena repetiu-as até quase acreditar nelas. A verdade, que ela jamais admitiria, nem mesmo em seus pensamentos mais íntimos, era muito mais simples. Ela não suportava olhar para Sarafina, e se não pudesse destruir a beleza da moça, a esconderia em um lugar onde ninguém jamais a veria novamente. O porão sob a mansão Whitmore era usado como depósito desde a construção da casa, em 1841. Era um espaço amplo, com quase 12 metros de comprimento e 6 metros de largura, com paredes de pedra e piso de terra batida. Uma parte do edifício havia sido transformada em adega, onde o coronel guardava sua coleção de vinhos franceses importados. Mas a parte de trás da adega permaneceu sem uso, um espaço escuro e úmido onde até mesmo os criados da casa raramente entravam. Foi ali que Helena decidiu colocar a menina. Ela deu as ordens ao supervisor, um homem chamado Thomas Crenshaw, que as cumpriu sem questionar. Ele era bem pago para não fazer perguntas. Naquela noite, depois que o coronel se retirou para seu escritório com um copo de conhaque, 2 dos escravos domésticos vieram à cabana de Ruth sob a supervisão de Shaw. Levaram Sarafina enquanto Ruth gritava e implorava. Eles a arrastaram pelo quintal e a levaram para dentro da casa principal pela entrada dos fundos. Eles a carregaram pelas escadas de madeira até o porão e a acorrentaram a um anel de ferro que havia sido parafusado na parede de pedra. Ruth tentou seguir. Ela lutou contra as mãos que a seguravam, arranhando e mordendo como um animal selvagem. Crenshaw a atingiu no rosto com as costas da mão, derrubando-a no chão. Se você disser uma palavra sobre isso, disse ele, eu a venderei aos mercadores e você nunca mais verá este lugar. Você nunca saberá o que aconteceu com sua filha. Entendeu? Ruth entendeu. Ela entendeu que era impotente. Entendeu que sua filha acabará de ser engolida pela terra. E entendeu que não havia nada que pudesse fazer a respeito. Na primeira noite no porão, Sarafina não entendia o que estava acontecendo. Ela chorou pela mãe até perder a voz. Puxou a corrente em volta do tornozelo até o ferro cortar sua pele e o sangue escorrer pelo pé. Gritou por socorro, mas sua voz não conseguia penetrar as grossas paredes de pedra e a pesada porta de madeira no topo da escada. Ninguém veio. Ninguém viria. O porão estava quase completamente escuro. Uma pequena janela, não maior que a mão de um homem, ficava no alto da parede, perto do teto. Deixava entrar uma fina fresta de luz durante a tarde, o suficiente para distinguir o dia da noite. Mas, na maior parte do tempo, Sarafina existia na escuridão total. Ela não conseguia ver as próprias mãos em frente ao rosto. Ela não conseguia ver as paredes que a aprisionavam. Sentia apenas a pedra fria sob o corpo e o peso da corrente na perna. Helena estabeleceu uma rotina que duraria pelos próximos 10 anos. 2 vezes por dia, um escravo da cozinha trazia uma tigela de comida para o porão. De manhã, geralmente era mingau de fubá frio. À noite, eram as sobras do jantar da família. O escravo que trazia a comida estava proibido de falar com Sarafina. Estava proibido de trazer luz. Estava proibido de contar a alguém sobre a menina no porão. Helena deixou claro que qualquer violação dessas regras resultaria em venda imediata aos traficantes de escravos que passavam regularmente por Visburgo. Nos primeiros meses, Sarafina gritava sempre que alguém abria a porta do porão. Implora para que a libertassem. Prometia ser boazinha, invisível, fazer tudo o que lhe pedissem. Mas os escravos que lhe traziam comida não podiam ajudá-la, mesmo que quisessem. Estavam tão presos quanto ela.
aprisionada por um sistema que não lhe dava poder nem escolhas. Deixaram a comida para trás e foram embora, e Sarafina permaneceu sozinha na escuridão. O tempo perdeu o sentido no porão. Sem o ritmo regular do dia e da noite, sem trabalho para estruturar suas horas, Sarafina perdeu a noção de quanto tempo havia ficado presa. Os dias se misturaram com as semanas. As semanas se dissolveram em meses. Ela dormia quando estava cansada. Comia quando a comida aparecia. Chorava até não ter mais lágrimas. E então, lentamente, algo dentro dela começou a mudar. A mente humana é notavelmente adaptável. Diante de condições que deveriam tê-la levado à loucura, a consciência de Sarafina encontrou maneiras de sobreviver. Ela começou a criar estrutura a partir do nada. Contava suas respirações em conjuntos de 100. Recitava cada palavra que se lembrava de sua mãe dizendo, repetindo conversas em sua memória até que se tornassem tão reais quanto qualquer objeto físico. Traçava padrões no chão de pedra com os dedos, memorizando suas formas na escuridão. Inventava jogos, histórias, mundos inteiros que existiam apenas em sua imaginação. Mas a adaptação mais importante que Sarafina fez foi aprender a ouvir. O porão ficava diretamente abaixo do andar principal da mansão Whitmore. As paredes de pedra abafavam a maioria dos sons, mas o assoalho de madeira acima de sua cabeça permitia que certos ruídos penetrassem. Quando ela pressionava o ouvido contra a parede no ponto certo, conseguia ouvir vozes vindas dos cômodos de cima. No início, os sons eram apenas vibrações sem sentido. Mas com o tempo, à medida que seus outros sentidos se aguçavam para compensar a escuridão, ela começou a distinguir palavras, depois frases, e por fim, conversas inteiras. Ela ouvia tudo o que acontecia na casa dos Whitmore. Ouvia o coronel discutindo com seus sócios sobre dívidas e a queda dos preços do algodão. Ouvia Helena repreendendo os escravos da casa por fracassos imaginários. Ouvia os 3 filhos dos Whitmore discutindo seus planos e seus segredos quando pensavam que ninguém estava ouvindo. Ouvia os visitantes chegarem e partirem. Ouvia confissões sussurradas e acusações gritadas. A casa acima dela não guardava segredos que ela não acabasse descobrindo, e ela se lembrava de tudo. Em seu segundo ano no porão, Sarafina havia desenvolvido um catálogo mental das informações mais bem guardadas da família Whitmore. Ela sabia que o coronel havia contraído um grande empréstimo em um banco de Nova Orleans para cobrir dívidas de jogo que escondia da esposa. Sabia que o filho mais velho, William, tivera um filho com uma mulher negra livre em Visburgo e a pagava para que mantivesse silêncio. Sabia que o filho do meio, Robert, roubara a prataria da coleção da família e a vendera para sustentar seu vício em bebida. Sabia que o filho mais novo, Thomas Jr., tinha pavor da mãe e frequentemente chorava até dormir à noite. Ela também sabia coisas sobre Helena. Sabia que a patroa certa vez empurrara uma escrava doméstica escada abaixo, fazendo com que a mulher perdesse o bebê que esperava, e convencer a todos de que fora um acidente. Sabia que Helena desviava dinheiro das contas da casa, transferindo para um fundo privado que mantinha escondido do marido. Sabia que Helena falsificara uma carta para arruinar o noivado da própria irmã 20 anos antes, um segredo que jamais revelara a ninguém. Esse conhecimento tornou-se o bem mais precioso de Sarafina. Na escuridão, onde não havia mais nada, ela tinha poder. Não o poder de escapar, ainda não. Mas o poder de saber, o poder de esperar, o poder de compreender seus inimigos melhor do que eles próprios se compreendiam. Os anos se passaram com uma lentidão agonizante. Sarafina cresceu de criança a jovem mulher inteiramente dentro dos limites daquele porão. Seu corpo se adaptou ao espaço limitado da melhor maneira possível. A corrente em seu tornozelo deixou uma cicatriz permanente, um anel de pele espessa que a marcaria para o resto da vida. Seus músculos enfraqueceram pela falta de movimento. Sua pele, antes de um castanho saudável, tornou-se acinzentada por nunca ter visto a luz do sol. Seus olhos, aqueles notáveis olhos âmbar,
desenvolveram a capacidade de enxergar na escuridão quase total, como uma criatura que evoluiu para uma vida subterrânea. Mas sua mente se fortaleceu. Sem estímulos externos, ela se voltou para dentro, desenvolvendo uma memória tão precisa que conseguia se lembrar de conversas que ouvira anos antes, palavra por palavra. Ela aprendeu a pensar em padrões organizados, a analisar informações, a fazer conexões entre fragmentos dispersos de conhecimento. Ela jogava xadrez mental contra si mesma, desenvolvendo estratégias e contra-estratégias que com o tempo, Sarafina tornou-se cada vez mais complexa. Ela não tinha como saber, mas estava se preparando para se tornar algo que a família Whitmore jamais poderia ter imaginado. Ela estava se tornando perigosa. Sua mãe, Ruth, tentou contatá-la. Durante os primeiros 3 anos de cativeiro de Sarafina, Ruth conseguiu subornar um dos escravos da cozinha para que transmitisse mensagens através das entregas de comida. Essas mensagens eram simples, apenas algumas palavras sussurradas que o escravo repetia antes de sair do porão. Sua mãe te ama. Seja forte. Eu ainda estou aqui. Esses fragmentos de conexão eram a única coisa que impedia Sarafina de perder completamente a esperança. Mas, no inverno de 1862, as mensagens cessaram. Sarafina esperou por semanas, depois meses, atenta a qualquer notícia de sua mãe. Finalmente, ela ouviu a verdade em uma conversa entre Helena e a governanta. Ruth havia morrido. Pneumonia, disseram. Ela trabalhou com febre, com medo demais da punição para descansar, e seus pulmões se encheram de líquido. Ela foi enterrada no cemitério de escravos atrás dos campos de algodão, em uma cova sem identificação. Sarafina não chorou. Quando soube da morte da mãe, ela já havia derramado todas as suas lágrimas anos antes. Em vez disso, sentiu algo novo se cristalizando dentro dela. Era frio, duro e paciente como um diamante se formando sob uma pressão impossível. Era ódio, não a raiva quente e explosiva que se extingue rapidamente. Era algo completamente diferente. Era o tipo de ódio que podia esperar, que podia planejar, que podia suportar qualquer coisa pelo tempo que fosse necessário para atingir seu objetivo. E agora ela sabia exatamente qual seria esse objetivo. A guerra já havia começado. Sarafina ouvirá inúmeras conversas sobre ela através do assoalho acima de sua cabeça. Em abril de 1861, as forças confederadas atacaram o Forte Sumter no porto de Charleston, e o Sul explodiu em comemoração. A família Whitmore estava imersa no fervor patriótico. O coronel discursava sobre os direitos dos estados e a honra sulista. Os 3 filhos discutiam sobre quem se alistaria primeiro. Helena organizou grupos de costura para confeccionar uniformes para o regimento local. Nenhum deles entendia o que estava por vir. Acreditavam na própria propaganda, convencidos de que a guerra seria curta e glorioso, que os Yankees seriam derrotados em poucos meses. Sarafina, ouvindo de sua prisão no porão, sabia que não era bem assim. Ela ouvirá as conversas particulares do coronel com sócios que eram menos otimistas. Ouvirá as preocupações sussurradas sobre a neutralidade britânica, sobre o bloqueio naval da União, sobre a dificuldade de vencer uma guerra de desgaste contra um inimigo mais industrializado. Em 1862, a realidade da guerra começava a penetrar até mesmo o isolamento da plantação Whitmore. Os preços do algodão despencaram, pois o bloqueio impedia as exportações para os mercados europeus. O filho mais velho, William, voltou do Tennessee com um ferimento de bala no ombro e histórias de carnificina que silenciavam a mesa de jantar. Os suprimentos tornaram-se escassos. Os capatazes foram recrutados para o exército confederado, substituídos por homens mais velhos e meninos que não conseguiam manter o mesmo nível de controle. A população escravizada ficou inquieta, sentindo que algo estava mudando, que o mundo que conheciam estava começando a ruir. E em sua prisão no porão, Sarafina esperava.
Ela estava na escuridão havia 5 anos e aprenderá a lição mais importante que a escuridão poderia ensinar. Ela aprenderá que paciência era poder. Aprenderá que silêncio era força. Aprenderá que as coisas que as pessoas tentavam enterrar tinham um jeito de ressurgir. Ela tinha 17 anos. Não via a luz do sol desde os 7. Não ouvia uma palavra gentil desde a morte da mãe. Não tinha motivos para acreditar que sua situação mudaria. Mas sabia, com uma certeza que ia além da lógica ou das evidências, que sua hora chegaria. A casa acima dela estava começando a desmoronar. Ela podia ouvir isso em cada conversa preocupada, cada discussão acalorada, cada oração desesperada. A família Whitmore estava ficando sem dinheiro, sem aliados, sem tempo. O mundo que criará sua riqueza e poder estava desmoronando, e eles estavam cegos demais para a ver. Mas Sarafina viu na escuridão para onde a haviam jogado, viu tudo, e estava pronta. A primavera de 1864 trouxe mudanças que Sarafina conseguia acompanhar pelos sons acima de sua cabeça. As conversas se tornaram mais desesperadas. Ela ouviu Helena discutindo com o coronel sobre a venda de lotes de terra. Terra para cobrir suas dívidas. Ela ouviu William, agora recuperado do ferimento, mas permanentemente debilitado, discutindo a possibilidade de derrota com seus irmãos. Ouviu os criados da casa se movimentando com menos cautela, falando mais livremente quando pensavam que a família não podia ouvir. O equilíbrio de poder estava mudando, e todos podiam sentir isso. As entregas de comida se tornaram menos regulares. Às vezes, um dia inteiro se passava sem que ninguém trouxesse nada para Sarafina comer. Ela aprendeu a esticar suas parcas rações para ignorar a constante sensação de fome que se tornará sua companheira permanente. Seu corpo se adaptara à quase inanição, tornando-se magro e esguio, exigindo menos sustento para sobreviver. E isso não era força. Era simplesmente desespero biológico. Mas significava que, enquanto outros poderiam ter morrido, ela resistia. Em novembro de 1864, ela ouviu, através do assoalho, sobre algo chamado Marcha de Sherman. Um general da União chamado William Sherman estava abrindo um caminho de destruição pela Geórgia, queimando tudo em seu rastro enquanto seu exército avançava de Atlanta em direção ao mar. O terror na voz de Helena quando discutiu essa notícia com seu marido era inconfundível. Se Sherman virasse para o norte, em direção ao Mississippi, se o exército da União alcançasse o condado de Warren, tudo o que haviam construído seria destruído. Sarafina ouviu o medo deles, e pela primeira vez em 7 anos, sorriu. O inverno de 1864 a 65 foi o mais difícil que a plantação Whitmore já havia enfrentado. A economia confederada estava em completo colapso. O dinheiro de papel que a família havia acumulado era quase inútil. A maioria de seus escravos havia fugido, rumando para o norte em direção às linhas da União ou simplesmente desaparecendo no caos de uma sociedade em desintegração. Os capatazes já haviam abandonado seus postos há muito tempo. Os campos jaziam abandonados, o algodão apodrecendo onde estava porque não havia mais ninguém para colhê-lo. Helena reduziu a equipe doméstica a um grupo mínimo de 3 escravizados que não tinham para onde ir. Ela dispensou a cozinheira e assumiu a cozinha, algo que nunca havia feito em toda a sua vida privilegiada. As refeições se tornaram mais simples. A adega foi esvaziada e vendida. A prataria foi vendida peça por peça para pagar as necessidades básicas. A casa grande, outrora um símbolo a mansão Whitmore, outrora rica e poderosa, começou a mostrar sinais de abandono. A tinta descascava das colunas. As venezianas pendiam tortas. Os jardins estavam tomados pelo mato. Em meio a tudo isso, Sarafina permanecia em seu porão, prisioneira da casa. Helena parecia tê-la esquecido completamente, absorta demais com o desastre que se desenrolava na superfície para pensar na garota que havia enterrado viva anos antes. As entregas de comida tornaram-se ainda mais esporádicas. Às vezes,
Passavam-se 3 ou 4 dias sem que ninguém abrisse a porta do porão. Sarafina sobrevivia com a água da chuva que se infiltrava pela pequena janela e com os ratos que caçava com as próprias mãos na escuridão. Ela havia se tornado algo menos que humano e mais que humano ao mesmo tempo. Reduzida a pura força de vontade e um propósito ardente. Em 9 de abril de 1865, o general Robert Lee se rendeu ao general Ulysses S. Grant no tribunal de Appomattox, na Virgínia. A guerra havia terminado. A Confederação estava morta. E em algum lugar na escuridão sob a mansão Whitmore, uma jovem que havia sido aprisionada por quase 6 anos. Helena Whitmore ouviu as notícias através do assoalho e sabia que seu momento finalmente estava chegando. As semanas que se seguiram à rendição confederada trouxeram caos ao condado de Warren, Mississippi. Tropas da União começaram a se movimentar pela região, impondo os termos da derrota e espalhando a notícia da emancipação para os escravizados que ainda não a tinham ouvido. Os donos de plantações que governavam como reis agora enfrentavam o colapso de tudo o que conheciam. Alguns fugiram. Alguns tiraram a própria vida em vez de aceitar a nova realidade. Outros, como a família Whitmore, simplesmente se recusaram a acreditar que seu mundo realmente havia acabado. Helena Whitmore continuou a administrar sua casa como se nada tivesse mudado. Ela dava ordens aos servos restantes com o mesmo tom imperioso de sempre. Falava da situação como temporária, um revés que logo seria corrigido quando a ordem fosse restaurada. Sua negação era tão completa que beirava a loucura. O coronel, arrasado pela perda de tudo pelo que havia trabalhado, refugiou-se em seu escritório e se embriagava diariamente. Os 3 filhos se dispersaram. William foi para Visburgo para ver o que poderia ser salvo da família. Os interesses comerciais da família. Robert desapareceu completamente, fugindo das dívidas de jogo acumuladas durante a guerra. Thomas Jr., o caçula, permaneceu na plantação, com medo demais para partir e fraco demais para ser útil. E no porão, Sarafina esperava. Ela esperara por quase 6 anos. Podia esperar um pouco mais. O momento chegou em uma noite quente do final de maio. Sarafina vinha escutando os sons acima de sua cabeça, rastreando os movimentos dos membros restantes da família, como fazia há anos. Ouviu Helena se retirar para o quarto. Ouviu o ronco bêbado do coronel em seu escritório. Ouviu Thomas Jr. andando de um lado para o outro em seu quarto, como fazia todas as noites, ansioso demais para dormir. E então ouviu algo que nunca ouvirá antes. Ouviu a porta do porão se abrir em um horário incomum. Uma figura desceu as escadas carregando uma vela. A luz, por mais fraca que fosse, pareceu cegante para os olhos de Sarafina, adaptados à escuridão. Ela se encolheu contra a parede, protegendo o rosto com as mãos. Por um instante, pensou que Helena finalmente viera para matá-la. Para eliminar as provas de seu crime antes que as autoridades da União pudessem descobri-las. Mas a voz que falou não era a de Helena. Pertencia a uma velha chamada Bessie, a mesma escrava da cozinha que havia alertado Ruth sobre a perigosa beleza de Sarafina tantos anos atrás. Bessie tinha 73 anos agora, uma das poucas pessoas escravizadas que permaneceram na fazenda porque era velha e fraca demais para fugir. Mas ela nunca se esqueceu da garota no porão. E agora, com a velha ordem desmoronando ao seu redor, ela decidiu agir. Garota, sussurrou Bessie, com a voz embargada pela idade e pela emoção. A guerra acabou. Você está livre. Entendeu? Você está livre. Sarafina baixou as mãos lentamente, semicerrando os olhos contra a luz da vela. Ela não via outro rosto humano há quase 6 anos. Quase havia se esquecido de como as pessoas eram. As feições marcadas pelo tempo de Bessie, iluminadas pela chama bruxuleante, pareciam saídas de um sonho. Bessie havia trazido ferramentas, um martelo, um cinzel. Ela as havia roubado da
Bessie havia guardado as ferramentas no galpão dias antes, escondendo-as debaixo do colchão até o momento certo. Agora, ajoelhada ao lado de Sarafina, começou a trabalhar no anel de ferro que prendia a corrente há tanto tempo. O metal estava enferrujado, enfraquecido por anos de umidade que penetrava pelas paredes do porão. Levou quase 1 hora de trabalho paciente, mas finalmente o anel se soltou da pedra. Sarafina ficou de pé pela primeira vez em anos. Suas pernas mal conseguiam sustentá-la. Seus músculos haviam atrofiado por falta de uso, deixando-a tão fraca quanto um recém-nascido. Ela se encostou na parede, respirando pesadamente, sentindo a estranha sensação de estar em pé depois de tanto tempo agachada e deitada no chão frio. Bessie a ajudou a subir as escadas, um degrau agonizante de cada vez. A porta do porão dava para um corredor nos fundos da casa, perto da cozinha. O corredor estava escuro, mas comparado à escuridão absoluta do porão, parecia inundado de luz. Sarafina piscou, lágrimas escorrendo de seus olhos enquanto lutavam para se ajustar à claridade. Você precisa ir, disse Bessie. Você precisa para sair daqui antes que eles descubram que você sumiu. Há soldados da União em Visburgo. Eles vão te ajudar. Mas Sarafina não se moveu em direção à porta. Em vez disso, virou-se e olhou para dentro da casa, na direção dos cômodos principais onde a família Whitmore dormia. Seu rosto, magro e pálido por anos de escuridão, não demonstrava nenhuma expressão, mas seus olhos âmbar, ainda notáveis apesar de tudo que ela havia suportado, brilhavam com uma luz que fez a velha Bessie dar um passo para trás. Não, disse Sarafina. Sua voz estava rouca por falta de uso, pouco mais que um sussurro, mas a palavra era clara. Eu não vou embora. Ainda não. Bessie tentou argumentar. Disse a Sarafina que ficar era perigoso, que Helena a mataria se descobrisse que ela havia escapado, que a única coisa sensata a fazer era fugir e nunca olhar para trás. Mas Sarafina não havia sobrevivido 6 anos naquele porão sendo sensata. Ela havia sobrevivido se tornando algo completamente diferente, algo que não fugia de seus inimigos, algo que os caçava. Ela disse a Bessie para voltar para sua cabana e fingir que nada havia acontecido. Disse-lhe para agir normalmente pela manhã, para cumprir suas obrigações como de costume. Seja como for, acontece, disse Sarafina, você não me viu. Você não sabe de nada. Você entende? Bessie entendeu. Ela havia vivido a vida inteira sob o domínio de pessoas que destruíam tudo o que não conseguiam controlar. Ela reconheceu essa mesma qualidade nos olhos de Sarafina. O que quer que a garota tivesse se tornado durante aqueles anos na escuridão, ela não era mais uma vítima. Ela era algo muito mais perigoso. Naquela noite, enquanto a família Whitmore dormia, Sarafina explorou a casa que só conhecia por meio de sons e vibrações. Ela se movia silenciosamente pelos corredores, seus pés descalços não fazendo barulho no piso de madeira. A planta era exatamente como ela a havia mapeado em sua mente, com base em anos ouvindo passos e vozes acima de sua cabeça. Ela sabia quais tábuas do assoalho rangiam. Ela sabia quais portas rangiam nas dobradiças. Ela sabia onde todos dormiam e a que horas costumavam acordar. Ela encontrou o escritório particular de Helena no 2º andar, um pequeno cômodo onde a patroa guardava seus documentos pessoais e correspondências. A porta estava trancada, mas a fechadura era velha e mal conservada. Sarafina tentou abri-la com um grampo de cabelo que encontrara em uma cômoda, usando habilidades que nunca havia experimentado. Ensinada, mas de alguma forma intuída durante seus anos de isolamento. A fechadura se abriu em poucos minutos. O escritório era exatamente como ela o imaginara, e uma pequena escrivaninha perto da janela, um armário encostado na parede, pilhas de papéis e livros razão organizados com a precisão característica de Helena. Sarafina percorreu a sala metodicamente, examinando cada documento à tênue luz da lua que entrava pela janela. Seus olhos, ainda mais confortáveis na escuridão do que na luz, não tiveram dificuldade em decifrar as palavras.
Ela encontrou tudo o que procurava e muito mais. Encontrou as contas domésticas adulteradas que comprovavam que Helena vinha roubando do marido há anos. Encontrou cartas que documentavam o encobrimento da morte da escrava na escada. Encontrou correspondências com advogados em Nova Orleans que revelavam a extensão total das dívidas da família Whitmore, muito piores do que até mesmo o coronel sabia. E encontrou algo que não esperava, e uma carta de um médico em Natchez, datada de 1858, confirmando que Helena era estéril e que os 3 filhos que ela alegava ter tido foram, na verdade, comprados de um traficante de escravos. Em crianças de pele clara que poderiam passar por brancas. Essa última descoberta foi estarrecedora. Os filhos de Whitmore não eram Vitor. Eram filhos de mulheres escravizadas, comprados ainda bebês e criados como aristocratas brancos. Helena manteve essa farsa por mais de 30 anos, aterrorizada com a possibilidade de a verdade destruir sua posição social e seu casamento. Era o segredo mais bem guardado de sua vida. E agora pertencia a Sarafina. Ela pegou os documentos mais importantes e os escondeu em um local fora da casa que havia identificado durante sua exploração. Então, voltou para o porão, fechando a porta atrás de si. Quando amanheceu, estava de volta à sua escuridão familiar. A corrente em volta do tornozelo parecia ainda estar presa. Ninguém saberia que ela havia saído. Nas 2 semanas seguintes, Sarafina continuou suas explorações noturnas. Ela ficava mais forte a cada dia, forçando-se a se exercitar na escuridão, reconstruindo os músculos que haviam atrofiado durante seu cativeiro. Ela se alimentava melhor agora, pegando comida na cozinha durante a noite. Vagando. A cor começou a retornar à sua pele. Seus movimentos tornaram-se mais fluidos, mais controlados. Ela estava se preparando para o que estava por vir. Durante os dias, ela ouviu. Soube que William havia retornado de Visburgo com notícias terríveis. Os bens restantes da família haviam sido confiscados pelas autoridades da União. O banco em Nova Orleans exigia o pagamento imediato das dívidas de jogo do coronel, ameaçando com medidas legais caso o dinheiro não fosse pago. Os credores rondavam como abutres, pressentindo a fragilidade de uma família que outrora parecerá invencível. A resposta de Helena a essa crise foi redobrar sua negação. Ela insistia que poderiam reconstruir, que os velhos costumes retornariam, que simplesmente precisavam resistir até que a ordem fosse restabelecida. Mas sua voz havia adquirido um tom desesperado e frágil que Sarafina reconheceu. A patroa estava perdendo o controle. O mundo cuidadosamente construído que ela havia erguido estava desmoronando ao seu redor, e ela não fazia ideia de que o golpe final estava prestes a vir debaixo de seus próprios pés. Sarafina escolheu seu momento com cuidado. Numa manhã de domingo em meados de junho, enquanto a família tomava o café da manhã, ela saiu do porão pela última vez. Lavara-se na bacia da cozinha e vestira roupas que tirara de um baú. Eram velhas e um pouco grandes demais, mas estavam limpas. Penteara os cabelos e os prendera num penteado simples. Pela primeira vez em quase 6 anos, parecia quase humana. Entrou na sala de jantar sem fazer barulho. A família estava sentada ao redor da longa mesa de mogno, beliscando um café da manhã frugal de pão de milho e café fraco. Helena sentava-se numa ponta, o coronel na outra. Thomas Jr. sentava-se entre eles, com os olhos fixos no prato. Nenhum deles a notou a princípio. Então Helena olhou para cima e gritou. O som que saiu da garganta da patroa era quase desumano. Era o grito de alguém vendo um fantasma, vendo os mortos ressurgirem da sepultura, vendo seu pior pesadelo materializado. Derrubou a cadeira ao cambalear para trás, encostando-se na parede, os olhos arregalados de terror. O coronel olhou para Sarafina confuso, sem entender o que havia acontecido. Ele estava vendo. Nunca soubera da garota no porão. Helena guardara aquele segredo dele com o mesmo cuidado que guardara todos os outros. Para ele,
Era simplesmente uma jovem negra estranha que, de alguma forma, entrará em sua casa. Seu primeiro instinto foi pedir ajuda, chamar alguém para expulsar aquela intrusa. Mas não havia mais ninguém a quem recorrer. Bom dia, disse Sarafina. Sua voz estava calma e clara, mais forte agora do que quando emergiu da escuridão. Creio que temos alguns assuntos a tratar. Helena encontrou sua voz. Saia, sibilou. Saia da minha casa. Vou mandar açoitá-la. Vou mandar matá-la. Você não fará nada, interrompeu Sarafina. Seu tom era quase gentil. Mas havia aço sob a suavidade. Sente-se e ouça, porque tenho coisas a dizer ao seu marido que ele precisa ouvir. O coronel olhou entre Sarafina e sua esposa, vendo terror no rosto de Helena e sem entender sua origem. O que significa isso? Exigiu ele. Helena, quem é essa mulher? Essa Sarafina? Essa é uma excelente pergunta. Por que a senhora não conta a ele, senhora Whitmore? Conte a ele onde estive nos últimos 6 anos. Conte a ele o que a senhora fez com uma criança de 7 anos porque não suportava olhar para o rosto dela. E ela contou a ele, contou tudo. Contou-lhe sobre o porão, sobre a corrente, sobre os anos de escuridão e isolamento. Contou-lhe sobre a quase inanição, os ratos, a completa ausência de contato humano. Descreveu tudo em uma linguagem simples e precisa, sem emoção, como se estivesse prestando depoimento em um tribunal. O coronel ouvia com crescente horror. Quaisquer que fossem suas falhas, qualquer que fosse sua cumplicidade no sistema escravista, ele jamais havia provado algo assim. Ele se considerava um cavalheiro, um homem de honra. A ideia de que sua esposa tivesse aprisionado uma criança no porão por anos, torturado-a com isolamento e negligência, era quase incompreensível para ele. Helena tentou negar. Chamou Sarafina de mentirosa, fugitiva, ladra que havia invadido sua casa. Em casa, mas suas negativas eram fracas, contraditas pelo evidente terror que demonstrara quando Sarafina apareceu pela primeira vez. E quando Sarafina tirou alguns documentos de dentro do vestido, o rosto de Helena empalideceu. Estes são do seu escritório particular, disse Sarafina. As contas da casa que você vem adulterando há anos. As cartas sobre a mulher que caiu da escada, e esta é particularmente interessante. Ela ergueu a carta do médico de Natchez. Helena avançou para cima dela, tentando arrancar o papel de sua mão, mas Sarafina foi mais rápida. Ela se esquivou facilmente e Helena se chocou contra a mesa de jantar, derrubando pratos no chão. Seus filhos, disse Sarafina, dirigindo-se diretamente ao coronel. Ora, eles não são seus filhos. Eles não são filhos da sua esposa. Eles foram comprados de um traficante de escravos em 1829, 1831 e 1834. Crianças de pele clara. Quem poderia se passar por branco? Sua esposa está mentindo para você há mais de 30 anos. O coronel olhou fixamente para a carta na mão de Sarafina. Seu rosto ficou acinzentado. Ele olhou para Helena, que agora soluçava, desabada sobre a mesa, seu mundo cuidadosamente construído finalmente desmoronando ao seu redor. Thomas Jr. ficou paralisado em sua cadeira, incapaz de processar o que estava ouvindo. Tudo em que ele acreditava sobre si mesmo, sobre sua família, sobre seu lugar no mundo estava sendo destruído em questão de minutos. Ele não era um Whitmore. Ele não era branco. Ele era filho de uma escrava comprada como propriedade, criada em uma mentira. A destruição da família Whitmore aconteceu rapidamente após aquela manhã. O coronel, confrontado com a enormidade do engano de sua esposa, sofreu um derrame poucas horas depois. Ele sobreviveu, mas ficou paralisado do lado esquerdo e não conseguia mais falar claramente. Ele passou seus últimos anos em uma cadeira de rodas, cuidado por empregados que agora estavam livres e precisavam receber salários que a família não podia mais pagar. Helena foi presa 2 dias depois.
Sarafina enviou cópias dos documentos mais incriminadores ao comandante militar da União em Visburgo, juntamente com um relato detalhado de seu aprisionamento. As autoridades de ocupação procuravam maneiras de demonstrar seu compromisso com a justiça no sul derrotado. Helena Whitmore, uma mulher branca rica que manteve uma criança presa em um porão por 6 anos, foi um exemplo perfeito. Ela foi julgada por um tribunal militar e condenada a 15 anos de prisão. Ela morreu de febre tifoide em sua cela menos de 2 anos depois. Os 3 filhos de Whitmore se dispersaram ao vento. William, o mais velho, não conseguia aceitar a verdade sobre suas origens. 3 semanas após a revelação, ele colocou uma pistola na boca e puxou o gatilho. Robert, o filho do meio, desapareceu e nunca mais se teve notícias dele. Alguns disseram que ele foi para o oeste, para a Califórnia, onde ninguém conhecia sua história. Outros disseram que ele morreu bebendo em uma pensão em Nova Orleans. Thomas Jr., o mais novo, teve uma reação diferente. Ele procurou Sarafina depois que tudo desmoronou e implorou por informações sobre sua verdadeira mãe. Ela não pôde lhe contar muita coisa. Os registros estavam incompletos. O rastro esfriou depois de tantos anos, mas ela contou a ele o que sabia e viu algo mudar em seus olhos. Ele acabou se mudando para o norte, para Filadélfia, onde viveu como um homem negro pelo resto da vida, trabalhando como professor em uma escola para os filhos de Frei Edmund. A plantação Whitmore foi confiscada pelo governo federal e redistribuída a escravizados, conforme as disposições da Ordem Especial de Campo número 15 do General Sherman. A Grande Casa Branca, outrora símbolo de riqueza e poder, foi dividida em apartamentos para 3 famílias negras. Os campos de algodão foram divididos em pequenas fazendas. O mundo que James e Helena Whitmore haviam construído não foi apenas destruído. Transformou-se em algo que eles teriam considerado inimaginável. Tornou-se uma comunidade de pessoas livres vivendo em terras que lhes pertenciam, construindo vidas que lhes eram próprias. E Sarafina foi embora. Ela deixou o condado de Warren no verão de 1865 e seguiu para o norte. Ela não tinha dinheiro, nem bens, nem família viva. Mas ela tinha algo mais valioso. Ela havia sobrevivido. Ela havia triunfado. Ela havia tomado tudo das pessoas que tentaram destruí-la. E ela o fez não com violência, mas com a verdade. Os segredos que tanto se esforçaram para guardar tornaram-se as armas de sua destruição. Ela foi para Memphis, depois para Saint Louis e, em seguida, para Chicago. Ela trabalhou como empregada doméstica, costureira e cozinheira. Ela economizava seu dinheiro com cuidado, gastando apenas o necessário para sobreviver. E ela aprendeu a ler e escrever sozinha, usando jornais e livros que encontrava descartados nas casas onde trabalhava. A mesma mente que a mantivera sã na escuridão, que memorizara anos de conversas ouvidas por acaso, não teve dificuldade alguma em dominar a palavra escrita. Em 1870, Sarafina já havia economizado dinheiro suficiente para abrir uma pequena pensão na crescente comunidade negra de Chicago. Ela administrou o local por 23 anos, oferecendo quartos limpos e refeições quentes para viajantes negros que eram rejeitados em estabelecimentos para brancos. Ela nunca se casou. Ela nunca teve filhos. Quando as pessoas perguntavam sobre seu passado, ela dizia apenas que havia crescido no Mississippi e saído de lá depois da guerra. Ela não falou sobre o porão. Ela não falou sobre os Vitors. Aquele capítulo da vida dela estava encerrado. Mas ela guardou uma coisa daqueles anos. Numa pequena caixa de madeira que escondia debaixo de uma tábua do chão do seu quarto, ela guardava a corrente que lhe prendia o tornozelo há quase 6 anos. O ferro estava enferrujado, os elos enfraquecidos, mas ainda era reconhecível pelo que era. Às vezes, tarde da noite, ela o tirava do bolso e o segurava nas mãos, sentindo seu peso, relembrando. Ela não guardou isso por sentimentalismo. Ela guardou como lembrança. Um lembrete do que os seres humanos eram capazes de fazer uns aos outros.
Uma lembrança do que ela havia suportado e superado. Um lembrete de que, não importa quão escura a escuridão se tornasse, sempre havia um caminho de volta para a luz. Sarafina Drake faleceu em Chicago no dia 14 de fevereiro de 1912. Ela tinha 60 anos de idade. O obituário no Chicago Defender a descreveu como uma empresária respeitada e um pilar de sua comunidade. O texto mencionava sua pensão, seu trabalho de caridade com imigrantes recém-chegados do Sul, sua dignidade silenciosa e sua força. Não mencionou o Mississippi. Não mencionou os Vitors. Não mencionou a adega. Mas havia aqueles que sabiam. A velha Bessie, que viveu até 1889, contou a história aos seus netos antes de falecer. Algumas das pessoas anteriormente escravizadas que trabalharam na plantação de Whitmore compartilharam relatos sussurrados sobre a garota que emergiu das trevas e destruiu seus cativos apenas com a verdade. A história foi transmitida através das gerações, mudando e crescendo como acontece com as histórias orais, até se tornar mais lenda do que fato. E talvez isso seja apropriado, porque a história de Sarafina Drake não é apenas a história de uma mulher. É a história de todos aqueles que já foram enterrados vivos pela injustiça e encontraram uma maneira de se reerguer. É a história dos segredos que os opressores tentam esconder e da verdade que sempre encontra um jeito de vir à tona. É a história de uma beleza que não pôde ser destruída, um espírito que não pôde ser quebrado e uma vingança tão paciente quanto completa. Helena Whitmore tentou enterrar Sarafina na escuridão porque não suportava olhar para ela. Ela pensou que, escondendo a menina, poderia fingir que ela não existia. Ela pensava que correntes, muros de pedra e anos de isolamento destruiriam aquilo que ela jamais poderia possuir. Ela estava errada. A escuridão não destruiu Sarafina. Isso a moldou. Isso a tornou mais perspicaz, mais forte e mais paciente do que qualquer inimigo poderia imaginar. Isso a ensinou a ouvir quando os outros falavam sem pensar. Isso a ensinou a se lembrar quando os outros esqueciam. Isso a ensinou que a crueldade dos poderosos sempre se constrói sobre segredos e que os segredos são os alicerces mais frágeis de todos. No fim, Helena Whitmore foi derrotada não pela força, mas pela verdade, não pela violência, mas pela paciência, não pelo ódio, mas pelo simples e imparável poder de um ser humano que se recusou a ser apagado. Ela passou anos tentando esconder Sarafina do mundo. Mas o mundo sempre dá um jeito de encontrar o que está escondido. E às vezes o que emerge da escuridão é mais poderoso do que aquilo que a criou. Esta é a história de Sarafina Drake, a prisioneira da beleza, a garota no porão, a mulher que esperou 10 anos na escuridão e emergiu para trazer luz àqueles que a prejudicaram. Sua história ficou enterrada por mais de um século, perdida no vasto oceano de sofrimento que foi a escravidão americana. Mas histórias como a dela sempre acabam vindo à tona. Eles emergem das fendas da história. Eles exigem ser ouvidos porque a verdade não pode ficar acorrentada para sempre. E a beleza, a verdadeira beleza, a beleza do espírito humano, pode sobreviver a tudo. Mesmo 6 anos de escuridão, mesmo uma vida inteira de injustiça, mesmo a crueldade determinada daqueles que temem o que não podem controlar. Sarafina Drake sabia disso. Ela aprendeu isso no porão sob a mansão Whitmore, na escuridão sem fim onde deveria ter sido destruída. Ela carregou esse conhecimento consigo pelo resto da vida. E agora, mais de um século após sua morte, sua história continua a inspirar. Algumas correntes são feitas de ferro, outras são feitas de segredos e mentiras. Ambos podem ser quebrados, ambos serão quebrados. É apenas uma questão de tempo. E Sarafina tinha todo o tempo do mundo.